Bom, hoje nós vamos explicar aqui o recurso chamado formulário, certo? O formulário, como é que ele funciona? Assim que nós clicamos na parte do formulário, ele vai abrir aqui nessas configurações, certo? Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o e-mail de destinatário. O que seria esse e-mail? Esse e-mail será o e-mail que receberá todos os formulários. Então, assim que o cliente clicar para enviar o formulário, algum e-mail vai receber, certo? E esse e-mail é exatamente esse e-mail de destinatário aqui. Caso você tenha mais de um e-mail que queira receber esse formulário, você vai colocar adicionar e-mail colocando uma vírgula. Então, você coloca uma vírgula e aí você pode colocar mais um e-mail aqui, tá certo? Então, ele vai enviar tanto para esse e-mail como para esse. Nesse caso aqui, eu vou deixar só um e-mail mesmo, certo? E após isso, eu vou clicar para salvar. Pronto. Após ter salvo, eu vou decidir os campos do formulário. E aqui nos campos do formulário, nós vamos decidir os tipos, que são basicamente dois tipos. Temos os elementos de formatação e nós temos os elementos de entrada. Qual a diferença dos dois? Bom, os elementos de entrada serão os elementos em que o cliente conseguirá interagir, certo? Ele vai conseguir colocar as informações dele e vai conseguir clicar e fazer esse tipo de alteração. Já nos elementos de formatação, o cliente não vai conseguir mexer. Isso aqui seremos nós, certo? Os administradores que conseguiremos colocar informações, tá certo? Você vai entender um pouco mais para frente, mas eu vou começar pelos elementos de entrada, tá certo? E o primeiro elemento de entrada que eu vou mostrar para você é o geolocalização. Caso você queira saber, por algum acaso, você queira saber a localização do seu cliente, certo? Você vai colocar essa geolocalização e você vai colocar aqui na etiqueta o nome, certo? Então, eu vou colocar assim, ó, minha localização atual. Assim que eu coloco minha localização atual, eu vou dar aqui um salvar, certo? E eu vou clicar aqui para dar um refresh na página. Você vai perceber que ele vai me aparecer com um botão aqui para eu apertar. Caso eu aperte nele, ele vai buscar a minha localização exata onde eu estou no momento e quando eu enviar, essas informações aqui da minha localização atual serão também enviadas para aquele e-mail que nós colocamos nas configurações, tá certo? Pronto. Essa aqui é a parte de geolocalização, certo? Caso você queira receber a localização do seu cliente, você pode adicionar ela. Após a geolocalização, nós temos dois outros elementos de entradas que são basicamente muito parecidos um com o outro. É a data e hora, certo? Eu vou colocar aqui, ó, data e hora. E o que é que nós vamos decidir? Nós podemos colocar todos os dias da semana, ou então eu posso colocar aqui, ó, só segunda a sexta. E aqui ele vai pedir o formato da data e da hora. Eu vou colocar dia, mês, ano, hora e minuto, tá certo? E aí aparece uma opção aqui que se é requerido. Você quer que o cliente só envie esse formulário se ele selecionar um desses dias da semana? Se sim, você coloca requerido. Caso contrário, você pode deixar desselecionado, certo? E salvar. Pronto. Ele vai salvar aqui a data e a hora. E eu vou adicionar aqui também a data, certo? Para você perceber que eles são muito similares. A diferença é que, obviamente, data e hora ele coloca a hora a mais. E aqui eu vou colocar para aparecer todos os dias da semana também, certo? E aqui, no caso, vai ser mês e ano, tá bom? Caso você queira colocar mês e ano, não, vai ser dia e mês. Caso você queira colocar dia, mês e ano, você pode colocar também, tá certo? Enfim, e aqui essa parte requeridos funciona da mesma maneira como do data e hora. E eu vou salvar aqui novamente. Pronto, perceba que assim que eu salvei, data e hora e data estão aqui, ó. Então eu vou dar aqui um refresh na página, tá certo? E assim que eu dou refresh, você vai perceber o quê? Que a localização, né, ainda está lá. E aqui na data e hora, quando eu clico na data e hora, ele vai me dar a opção para colocar a data, certo? O mês, o ano, a hora que eu quero e o minuto. E eu vou dar o OK. E ele aparece aqui. E na data, ele só me dá a opção de quê? Do mês aqui e também do dia da semana, tá certo? Essa é a diferença da data e da hora. Então, caso você precise saber também da hora exata, aí você pode adicionar esse data e hora. Caso contrário, você só adiciona a data, tá certo? Pronto. O outro elemento de entrada que nós temos aqui é o da imagem, certo? Como é que funciona esse aqui da imagem? Eu vou colocar aqui imagem e vou colocar aqui que ele pode adicionar até 10 imagens. Vai poder adicionar 10 imagens. E aí o texto para ele adicionar vai ser anexo, e caso ele queira adicionar uma outra imagem, vai ser anexo também. E vou colocar para salvar, certo? Assim que eu coloco para salvar, eu vou dar aqui um See Changes, para nós podermos visualizar essa parte. E o que é que vai acontecer? Você percebe aqui que ele já tem um anexo.
Eu posso enviar, tá aqui, ó, aparece imagem, que é exatamente o rótulo que eu coloquei, e aí tá aqui, ó, 10 imagens máximo. Então eu vou colocar aqui, ó, clicar, ele vai perguntar se eu quero importar da biblioteca, e aí eu coloco que sim, tá certo? Importar da biblioteca, aí ele vai abrir aqui no celular da pessoa, né? No caso, se for no celular, ele vai abrir na câmera, se for aqui no computador, ele vai abrir aqui nos seus arquivos, tá certo? Essa aqui é a parte de imagem. Pronto. O outro elemento de entrada que nós temos é o Text Area. E esse Text Area ele é muito parecido com a entrada de texto. Qual é a diferença dos dois? Eu vou colocar aqui, ó, esse Text Area, e eu vou colocar aqui, ó, comentário, tá certo? Vou colocar aqui um comentário e vou dizer que, não vou dizer que ele é requerido, vou colocar aqui para salvar, tá certo? Além desse Text Area, eu vou colocar aqui também a entrada de texto. A entrada de texto vai ser uma mensagem. Pronto. E vou salvar novamente. O que é que acontece? Quando nós vemos aqui, ó, e apertamos aqui para dar um See Changes, refresh aqui na página, o que é que nós percebemos? Que a parte do Text Area, aqui, que eu coloquei como comentário, ela é maior, ela cabe mais caracteres do que a da entrada de texto, tá certo? A entrada de texto é uma mensagem breve, como se fosse só uma nota, certo? Uma nota, uma mensagem. Caso você queira que o cliente coloque mais caracteres no caso são letras, números, símbolos, enfim, você coloca esse text area aqui, tá certo? E aí você escreve aqui, comentário, coloca o rótulo que você quiser. Eu estou explicando esses dois juntos, por quê? Porque eles são muito parecidos e eu estou explicando a diferença deles também, certo? Assim como eu fiz na data e na hora. Pronto. Aqui dessa maneira que você consegue capturar comentários e também mensagem dos seus clientes, certo? Comentários e notas, tá certo? Então agora nós vamos aqui para elementos de entrada, a senha. Caso você queira que o seu cliente, por algum motivo, coloque uma senha, você só escreve senha, certo? Coloca aqui para salvar. Você clica aqui para atualizar a página novamente. Você vai vir aqui ó, em senha. E aqui ele vai colocar a senha que ele quiser. Ó. E não vai aparecer, obviamente, para ele, mas você receberá essa senha aqui no seu e-mail também assim que ele enviar. Tá certo? Pronto, show. Após essa senha aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a caixa de seleção, a escolha de rádio e seleção suspensa. Esses três aqui são muito parecidos. E nós vamos criar aqui, certo? Caixa de seleção. Eu vou colocar aqui para selecionar, certo? Selecione. Pronto. Vou salvar. Vou colocar mais uma caixa de seleção, que vai ser o selecione 2. Vou salvar novamente, certo? Pronto. E eu vou aqui ó, dar um See Changes. Quando eu atualizar a página, o que acontece? Você vai perceber que essas duas caixas de seleção vão aparecer para mim, certo? E aí o que pode acontecer? Eu posso selecionar uma e posso também selecionar outra. Mas nem sempre você quer que o seu cliente selecione mais de uma. Talvez você queira que ele escolha, certo? Entre as opções. Então o que é que você vai ter que fazer? Você vai, ao invés de usar a caixa de seleção, você vai clicar aqui, certo? E você vai colocar a escolha de rádio. Então na escolha de rádio, nós vamos colocar aqui, ó, dê uma nota. Pronto, nós colocamos aqui, ó, dê uma nota, certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, bom, certo? Bom. Na verdade, eu vou colocar aqui ruim, bom. E aqui, por último, eu vou colocar ótimo. Aqui, mais uma vez, ótimo, certo? Pronto. E vou salvar. Perceba o que é que vai acontecer. Quando eu clico aqui para ver as alterações, o que é que vai aparecer de novo, comparado, né, aqui à caixa de seleção? É que a escolha de rádio ela vai ser uma escolha mesmo. Você viu que eu coloquei aqui, ó, que era para dê uma nota, certo? Como rótulo. Então ele aparece aqui, ó, dê uma nota. E aí eu vou ter que escolher ruim. Não pode ser nem ruim nem boa, então tem que ser uma coisa ou outra. Então assim que eu clique em outro, ó, ele já seleciona o que eu tinha selecionado anteriormente. Então isso aqui serve para a gente selecionar algo específico. Aqui nesse caso, ó, eu poderia selecionar os dois, tá entendendo? Então poderia ser, tipo, caso você fosse fazer um pedido aqui de uma pizza, por exemplo, e aí no formulário aqui seria, você quer adicionar quais ingredientes? Aí teria aqui, pepperoni, adicionou pepperoni, aí azeitona, adicionou azeitona, tá entendendo? Aqui seria a caixa de seleção, onde você conseguiria adicionar você conseguiria fazer a seleção de mais de uma escolha,
certo? Aqui no caso aqui da escolha de rádio, você só pode escolher, na verdade, uma das escolhas que estão aqui presentes, tá certo? E além dessas duas aqui, certo? Além da escolha de rádio e da caixa de seleção, nós temos também aqui, ó, a seleção suspensa. A seleção suspensa e a escolha de rádio, elas são muito parecidas. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, dê uma nota novamente. E aqui eu vou colocar os mesmos rótulos. Vou colocar ruim, ruim. Aqui eu vou colocar, aqui eu vou colocar bom, novamente bom, né? E por último, ótimo. Certo? Show. E eu vou aqui, ó, salvar novamente. O que acontece? A diferença é que nessa seleção suspensa, o que acontece é que ela não mostra, ó, de cara as três opções. Ela faz que você abra, ó, clique para abrir a caixa aqui, ó, a seleção, para você fazer a seleção do que você quer. E igual a escolha de rádio, que é essa aqui, ela vai deixar você escolher somente um valor. Caso você escolha ótimo e você queira mudar para ruim, vai mudar. Não vai ficar os dois, tá entendendo? Então essa é a diferença aqui da caixa de seleção para a escolha de rádio e da seleção suspensa, tá certo? E aqui por último nos elementos de entrada, nós temos os números. O que é que pode ser o número? Eu vou colocar aqui, ó, dê uma nota de 0 a 10, por exemplo. Dê uma nota de 0 a 10 ao nosso atendimento. Pronto. Coloquei isso aqui, eu vou colocar o valor mínimo, né, que é de 0, e o valor máximo, que é de 10. Pronto. E aqui eu vou pegar esse valor padrão e colocar aqui. E vou salvar. Assim que eu salvo, mais uma vez, né, eu tenho que dar aqui um refresh na página. E assim que eu faço isso, perceba que aqui no final, ó, dê uma nota de 0 a 10 ao nosso atendimento. E aqui, ó, aparece 0, né, que é o mínimo valor. E aqui eu vou poder colocar, ó, 10, ou então eu coloco 9, tá certo? É assim que funciona, tá certo? De 0 a 10. Pronto. Essas aqui são as partes em que o cliente tem, o cliente consegue interagir, certo? Agora, consegue colocar informações e modificar essas informações. Agora, essa parte aqui, que são os elementos de formatação, o que acontece? Caso eu queira aqui, ó, que o cliente faça esse selecione, certo? O que é que ele quer selecionar? Então, eu vou colocar aqui um título, ó. Vou colocar aqui um título, ó, e escolha uma opção, tá aqui, ó, uma opção dentre as opções abaixo. Vou salvar, certo? Assim que eu salvo, perceba, ó, ele foi aqui para o final de todo o meu formulário. Quando eu aperto aqui para verificar onde é que ele está, ó, você vai ver que ele está aqui no final. Ó. E ele nada mais é, ó, escolha uma opção dentre as opções abaixo. Ele nada mais é do que, ó, o cliente não consegue apertar, não consegue modificar, não consegue fazer nada. Por quê? Porque isso aqui ele é um elemento de formatação. Então eu quero que esse elemento de formatação fique acima desses dois seleciones. Então eu vou trazer aqui, ó, eu vou clicar nesse arrow aqui, certo? E vou trazer, ó, para cima aqui de selecione. Assim que eu trouxe, ó, eu vou dar aqui, ó, só. Você pode perceber que ele já mudou automaticamente, ó. Escolha uma dentre as opções abaixo, ó. Tá entendendo? Então é assim que você pode colocar o título, tá certo? Caso você queira colocar, inclusive, o título aqui, ó, formulário, apresentação, na verdade. Apresentação do formulário. Eu vou colocar aqui para salvar, certo? Isso aqui é um título e eu vou colocar esse título aqui para ficar acima de todo mundo, ó. Vou colocar aqui, ó, para ficar acima de todo mundo, inclusive da geolocalização, ó. Então ele aparece aqui, a apresentação do formulário. Perceba que essa apresentação do formulário, ele está colado aqui com a minha localização atual, certo? Então, caso eu queira dar um espaço, o que é que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, ó, em espaçador em branco e vou só colocar aqui, ó, espaço 1. Esse espaço 1 aqui não ficar visível para o seu cliente, certo? Eu vou colocar aqui para salvar. Ele vai lá para baixo, certo? Eu vou querer que esse espaço 1 fique entre a apresentação do formulário e a geolocalização. Assim que eu faço, ó, perceba que ele já deu um espaço. E eu posso criar isso para vários espaços em branco.
colocar aqui um espaço 2, por exemplo, e vou salvar. Eu vou criar um espaço branco entre minha localização atual e a data e hora. Então, vou pegar o espaço 2, ó, colocar aqui, ó. Opa, aqui abaixo, na verdade. Pronto. Perceba, ó, que ele separou, tá certo? Pronto. É assim que você consegue utilizar tanto o título como o espaço em branco, certo? Qual é o outro elemento de formatação que nós possuímos aqui? Outro elemento de formatação que nós possuímos aqui é a ilustração. Essa ilustração, ó, eu vou clicar aqui na imagem. Essa ilustração, ela vai me pedir uma etiqueta, né? Essa aqui não vai aparecer para o cliente, vai aparecer só essa imagem aqui, ó, que eu vou escolher. Eu posso escolher qualquer imagem que eu queira. Vou colocar aqui um ícone, certo? Só para você perceber. Vou colocar só esse ícone aqui, ó, só para você perceber. Ele já diz aqui que a ilustração, o tamanho dela é de 1000 por 400 e eu vou salvar. Assim que eu salvo, perceba que eu vou ver aqui, né, as alterações, vou dar um refresh na página. E quando eu desço aqui, ó, perceba que já aparece aqui embaixo, ó, a minha imagem que eu acabei de colocar. Eu vou trazer essa imagem aqui, ó, para cima. Vou colocar aqui logo abaixo do espaço 1. Pronto. E ela foi lá para cima, logo abaixo do espaço 1. Tá certo? Então é assim que funciona essa parte aqui da ilustração. Além da ilustração, nós temos o que? Nós temos esse rich text, que é esse bloco de texto, que é só simplesmente, ó, bloco de texto, é simplesmente um texto que eu vou escrever, texto para o formulário. Pronto. Texto para o formulário, eu vou salvar. Você vai perceber que ele vai lá para o final novamente, né? Eu vou dar aqui no See Changes, para você conseguir visualizar. Pronto. Ele foi aqui, ó, para o final. Texto para o formulário. E ele é só um texto, certo? Isso aqui você pode escrever qualquer coisa que você quiser. A diferença desse texto aqui para o título é porque esse texto aqui, ó, é porque esse texto, além de não estar em negrito, né, como título, ele cabe mais caracteres, certo? Do que aqui, ó, o título. Então, caso você queira colocar mais caracteres, você coloca aqui um texto para o formulário mesmo, tá certo? E aqui, por último, nos elementos de formatação, nós temos esse click wrap, certo? Que é simplesmente um acordo, que são a política de privacidade, certo? Para o cliente aceitar as políticas de privacidade. Então, eu vou colocar aqui política de privacidade, tá certo? E aí nós temos duas maneiras. Eu vou colocar aqui novamente. É aceitar, na verdade. Vou colocar aqui aceitar a política de privacidade. Nós temos duas ações. Nós podemos colocar aqui a política de privacidade do aplicativo de exibição. Isso aqui já é padrão, certo? Eu vou salvar aqui para você visualizar. Ele já vem padrão, certo? Você não precisa colocar nada. Eu vou baixar aqui para você perceber. Pronto. Quando eu clico aqui na política de privacidade, eu vou concordar. E aí isso aqui já é padrão do próprio aplicativo, tá certo? Então isso aqui já é o padrão da política de privacidade. Mas caso você queira criar a sua própria política de privacidade, o que é que você pode fazer? Você vai clicar aqui, ó, e ao invés de colocar a política de privacidade do aplicativo, você vai colocar esse card de texto personalizado. Então isso aqui você pode colocar o contrato, né, o acordo que você quiser. Eu vou só colocar aqui um exemplo, ó. Exemplo de acordo. Exemplo de acordo. Aí pronto. Exemplo de acordo. Aceito todos os termos da política de privacidade. Pronto. E aqui eu vou colocar para salvar. Assim que eu coloco para salvar, ó, perceba aqui, ele já vai ter atualizado. Ó. Continua aparecendo política de privacidade, porém, quando eu clico, aparece o meu novo texto. Exemplo de acordo, aceito todos os termos de política de privacidade. Então, você pode tanto colocar o padrão que já tem dentro do aplicativo, como você pode criar a sua própria política de privacidade, tá certo? Então, pronto. Com esse último elemento, né, de formatação, eu finalizo aqui a explicação do formulário. Eu espero ter ajudado.